Qual a diferença entre objeção, dúvida ou rejeição? Olha, Leandrão, eu vou responder isso aqui de uma forma pouco ortodoxa, tá? Vamos. A diferença entre objeção, dúvida e rejeição é o desenvolvimento do vendedor. Porque para o cara que não está preparado, uma dúvida, uma objeção, tudo vai ser rejeição, né? O cara faz uma pergunta que o vendedor não sabe responder, ele perdeu o cliente. Ele pega uma objeção que ele não sabe resolver, ele vai ser rejeitado por não conseguir contornar aquela objeção adequadamente, né? Uhum. E as rejeições serão cada vez mais frequentes porque ele não está se desenvolvendo, né? Se você começa a desenvolver a escuta ativa, se você começa a desenvolver a percepção, a empatia, você vai entendendo o que é uma dúvida que não vai gerar nenhum tipo de problema no processo, né? O cara, mas como funciona tal coisa, né? Tem vendedor que o cara levanta a mão, faz uma pergunta, ele fala, ai meu Deus do céu, não está servindo, não sei como responder essa pergunta, entra em pânico, né? Começa a se embananar na resposta, foi por água abaixo o contrato, certo? Perfeito. Uma dúvida, né, que não tinha nada de grave, se tornou motivo para rejeição, né? Uma objeção, né, que é diferente de uma dúvida, não é como a gente faz em tal etapa, é assim, desse jeito que você me apresentou não me atende por causa disso e disso e disso. Objeção, perfeito. Não vou comprar por causa disso. Né? Aí cabe ao vendedor habilidoso, cara, podemos resolver dessa forma, podemos fazer assim, assim, assado. Um cliente meu tinha esse mesmo problema, a gente fez assim, assim, assado e deu muito certo, né? Beleza, contornei, né? Se eu deixei essa objeção pro cara, o cara me fala assim, então não sei o que dá pra gente fazer. Contrato por água abaixo. Né? Então, a diferença entre dúvida, objeção e rejeição é o desenvolvimento do vendedor. Se ele tem um baixo desenvolvimento, os três são iguais. Uma dúvida vai se tornar rejeição, uma objeção vai se tornar rejeição e as rejeições vão aparecer cada vez mais. Né? Então, quanto mais você treina, menos você sofre com as três. Né? Você lida com as perguntas de uma forma melhor, você contorna as objeções, você resolve os problemas que aparecem durante o processo de uma forma muito mais tranquila. Né? Principalmente se você desenvolve inteligência emocional, que é uma coisa que a gente bate muito a tecla aqui, né? Porque a maior parte dos vendedores perde um pouco, né, o eixo quando começa a vir muita objeção, né? Começa a ficar inseguro, e daí perde a racionalidade, começa a responder titubeando e tudo mais, e aí o negócio começa a desandar, né? Quanto mais você se desenvolve, quanto mais você consegue lidar com essas objeções, com essas perguntas, como se fosse um processo normal da venda, cara. A venda, né, complexa, tem que ter muita pergunta. Se o cliente não está fazendo muita pergunta, sinal que ele não está tão interessado. Né? Não é porque a sua apresentação está maravilhosa, é porque as pessoas não estão se interessando. Né? Então, precisa vir pergunta. Estimule as pessoas a perguntar. Né? Os meus alunos fazem até figurinha minha do faz sentido? O tempo inteiro eu pergunto se faz sentido. Né? Puxa a pergunta, você tem que fazer a pergunta vir. Porque se você não responde, a pergunta fica na cabeça dele. E isso vai impedir ele de comprar lá na frente. Né? Então, você lidando bem com pergunta, você lidando bem com as objeções, não, tudo bem, a objeção, respeita a objeção, não briga com o cliente porque ele trouxe um motivo de não comprar de você. Resolva o motivo e faça ele comprar de você. É diferente. Ajuda o cara a comprar de você. Não piore a sua situação. Né? Perfeito. Então, você saber lidar com essas coisas vai fazer a sua taxa de rejeição diminuir. Né? Você antecipar a objeção vai diminuir a sua rejeição no fundo. Quanto mais o vendedor faz treinamento, se desenvolve, se prepara, né? Menos rejeitado ele será. Tá? E melhor ele vai lidar com dúvidas, melhor ele vai lidar com objeções ao longo do processo. E para complementar o que o Dani trouxe, né? Faça a matriz de objeções. Crie a sua matriz de objeções. Você vai perceber que as objeções, 85% das vezes, são iguais. Né? E as rejeições, as dúvidas também. Então, se você entende o cenário, você consegue, que nem o Dani muito bem disse, antecipar as objeções. Você fica confortável. Né? Você fica à vontade durante a tua apresentação, durante o levantamento de necessidades, durante a apresentação de proposta de valor.
Então você sofre menos com essa etapa, com a etapa de objeção, dúvida ou rejeição. Tá? Não é um exercício complexo fazer essa matriz, é bem tranquila. É só você anotar durante 30 dias todas as objeções. E se você trabalha com mais de um profissional, cara, é super importante você trocar isso. Porque a objeção que eu recebo para vender, por exemplo, treinamento de vendas, é a mesma objeção que o Daniel recebe. Talvez ele saia dessa objeção de uma forma que eu não estou enxergando. Mas numa troca de ideia, numa reunião de alinhamento, faz sentido, eu entendo o que ele faz, eu testo e funciona. A mesma coisa pode ser numa dúvida. Como é que eu explico algo que o Daniel tem dificuldade de explicar? Enfim, se você vai conseguir crescer mais se você colocar no papel aquilo que acontece e como você sai daquilo. 2, 3 alternativas para cada objeção. Eu tenho certeza que você vai aumentar a tua taxa de conversão. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!